preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oi, Val, nós duas já estamos aí. Vamos lá, a palestrante já está aqui. Só assim eu não me Sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então Já já eu te ponho para entrar. no teu coração, Deixa o povo chegar. pra eu não desistir. Vamos ouvir na musiquinha. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai Vamos ser lá, assim. gente. Cadê nosso povo? Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma Ê, Neidoca! Laurinha. Neidoca, quem vai falar semana que vem? Olha aí pra mim, por favor. possa me lançar no teu amor, Essa música é linda, chama Aquieta Minha Alma. Senhor. Oi, Cris! O tempo não pode apagar as muitas águas nunca iguais. O amor que você sente por mim, eu sei. É muito linda essa música. Vai se cumprir. Ela fala que o pai, ele não nos abandona, que o amor dele é ilimitado. A gente é que fica com os mimimi na vida aí. Vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei. É muito linda. Tudo Oi, Beth! mas eu sei Coisa que boa. quando eu pensar em desistir, Pegar a aguinha. você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Vamos lá, tá dando 17 horas agora. Vamos começar com a nossa palestra. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas Quando chego aqui no meu sítio, o portão tá fechado. Aí, aqui vem, entra aí o YouTube. Ah, essa musiquinha é linda também. Chama Sossega. Não é de tolerância que nós vamos falar hoje? Então acalma minha alma, sossega. sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou, e então vem em volta e me sinto só, mesmo havendo Gente ao meu redor. e percebo que o lugar melhor É estar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma. Oi, Mi! Aí, o pai tá cuidando de tudo pra ti. Bom, gente, o show tá ótimo, as músicas estão ótimas, mas vamos pro nosso momento da palestra, não é? Depois, no final, eu ponho mais um pouquinho. Vamos lá, então. Hoje nós temos a Valdineia, do Luz da Ajuda, de Arraial da Ajuda. Ela vai nos falar sobre tolerância, algo que todos nós temos, certo? Somos pacientes, tolerantes, mas é bom saber um pouquinho mais de vez em quando. Não é, Val? Vou convidar a Val para entrar lá. Aguardando. Ela está chegando. Oi, Oi, Val, tá boa? tudo ótimo, graças a Deus.
Nada melhor para começarmos a nossa tarde, né? Iniciar a nossa tarde com esses louvores maravilhosos, que são lindos, né? E que nos trazem muita tolerância para todos nós. Ai, que lindo! Mas todos nós aqui que estamos, todos que estamos aqui somos muito tolerantes. Só a gente só quer aumentar o conhecimento. Isso mesmo. Então, Val, é muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda ao Fonte de Luz. E nós vamos fazer assim. Como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer a prece inicial. Depois eu vou passar a palavra para você. A gente vai ter aí uns 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos. Aí eu vou, se você permitir, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu passo para você, ou você também pode falar comigo. E no final, eu passo a prece para você. Certinho? Então, eu passo a primeira, você faz a última. Então, vamos lá. Então, vamos... Quem entrou agora há pouco, pega já a sua água, deixa a sua água, né, Cecília? Deixa a sua água do seu ladinho aí, porque a espiritualidade, ela sempre aproveita para nos trazer as bênçãos e os nutrientes para as nossas águas. Então, vamos fechando os nossos olhos. Vamos inspirando, colocando a mão no coração. A mão assim no peito. Vamos sentindo a nossa mão como um aconchego. Vamos inspirando, expirando. Sentindo que nós não estamos sozinhos, que temos o auxílio sempre do Divino Criador, o apoio, a proteção. E vamos sentindo também que temos a nossa mão, sentindo na presença de que estamos aqui e parte de nós, o primeiro passo a caminho da nossa transformação. Agradecemos, Pai, infinitamente por esse momento. E pedimos que nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que estão escutando essa mensagem. Abençoe a Val, que vai falar para a gente. E com a oração do Pai Nosso, nós começamos a nossa tarde, nosso momento de conversa, de palestra. Começamos abrindo os nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, Pai, gratidão, que a mão seja abençoada e a palavra é sua. Obrigada, Pati. Desde já agradecer a vocês, o Fonte de Luz, a Gil, a Neidoc e a você, Pati, pelo convite, né, de nós conversarmos um pouco, que a gente, quando está estudando para falar do Evangelho de Jesus e passar alguma mensagem para as pessoas que nos ouvem, nós também somos as pessoas que mais aprendem. E falar de tolerância é uma virtude que falta muito para todos nós. A gente vai ver aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, e também deixo aberto para todos vocês, porque isso aqui é só um bate-papo de aprendizado, de troca, né, de experiências. E a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, todos nós aprendemos quando a gente começa a ter, principalmente, tolerância com todos nós, né? Então, assim, meu muito obrigada, sejam todos bem-vindos aos que estão chegando, né, os que estão chegando agora, os que já chegaram, meu muito obrigada, e assim, desejar muita luz para todos nós, muita esperança para esse ano de 2021 que se inicia, tá bom? Para que nós começarmos a falar de tolerância, sabemos que todos nós ainda precisamos aprender muito essa virtude, né? E para a gente entender o que é tolerância, é um termo que vem do latim tolerância, né? Que significa suportar e aceitar. Olha só, já começa dizendo assim, olha, tolerância é você suportar e aceitar.
E aí a gente tem que parar para refletir até que ponto nós respeitamos, até que ponto nós suportamos determinadas situações nas nossas vidas. É uma virtude moral que nos leva a aceitar o comportamento sem que eu esteja de acordo. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu preciso, de uma certa forma, respeitar a diferença, as virtudes do outro, né? Entender que cada um de nós pensamos diferentes, agimos diferente. Então, a tolerância é realmente essa situação de respeitar essa virtude. Ela nos faz reconhecer a existência do ponto de vista que é diferente de outras pessoas, né? Então, a gente percebe que nós não somos iguais. Nós vamos falar um pouquinho de igualdade mais para frente. Que nós precisamos entender o espaço do outro. Precisamos aprender a convivência da tolerância nos nossos lares, que é onde mais precisamos de tolerância, é onde começa tudo, né? É no nosso seio familiar. Às vezes a gente tem certas pessoas ali muito difíceis nos nossos seios familiares, nas nossas famílias, que a gente acaba não tolerando certas atitudes. E essas pessoas, essas situações que às vezes é colocada nas nossas vidas, é de fato para que a gente aprenda a respeitar a situação, o entendimento dos outros. Quando eu não respeito, quando eu não tenho tolerância, quando eu não suporto o que o outro pensa, o que o outro fala, eu trago para mim muito sentimento de raiva, de egoísmo, de intolerância, de impaciência e de agressividade. E nós sabemos que esse sentimento só vai nos fazer mal. Faz mal para mim mesmo. Antes de chegar a outra pessoa, a minha intolerância, começa em mim esse sentimento. Esse sentimento de raiva, de angústia. Então faz mal para mim mesmo. Então a gente precisa, de uma certa forma, começar a trabalhar a tolerância no nosso dia a dia. Ah, eu vou conseguir ser tolerante já de imediato? Claro que não. Nós sabemos que ele é um pouquinho de cada vez. É um dia de cada vez, né? Hoje eu faço uma coisinha, amanhã eu faço outra, e vou começando a trabalhar não só a virtude da tolerância, como várias virtudes, as virtudes da caridade, né? Então a gente tem várias virtudes aí que a gente vai subindo degrauzinhos por degrauzinhos quando a gente começa a trabalhar todas as virtudes que está no Evangelho de Jesus. E nós sabemos que a tolerância, muitas vezes, a gente acha que a tolerância é eu ser igual a Paty. A gente falar a mesma língua. A gente está ali falando as mesmas coisas, as mesmas ideias, as mesmas sintonias, né? As mesmas afinidades. E a gente sabe que isso não é tolerância. A gente sabe que isso é compartilhamento de ideias, é afinidades. E tolerar não é eu ser igual a Paty, ser igual a todas as pessoas, ao Divaldo Franco, a vários outros palestrantes, né? Que estão aí trazendo o evangelho pra gente. Então, ser igual não é ser tolerante. Ter os mesmos pensamentos, as mesmas ideias não é ser tolerante. Isso realmente são afinidades às mesmas ideias. A gente entender as mesmas pessoas, né? Então, isso não é tolerância. Isso é realmente aprendizado, uma troca de experiência entre o outro. E quais são o que a gente vê hoje no nosso dia a dia, que a gente nos remete muito à intolerância? Que a gente vê muito hoje nas mídias, na televisão, na internet, né? Hoje a gente entra aí no Facebook da vida, a gente vê muita intolerância entre as pessoas. E a gente pode colocar aí um dos principais, né? Que é as diferenças raciais, que é muito gritante. E a gente, no ano de 2020, tivemos muita intolerâncias raciais. A gente não respeitar a cor do outro. É um preconceito muito grande, e quando a gente tem esses certos preconceitos nas nossas vidas, a gente desagrada a Deus. Ele não fica contente com esses sentimentos de intolerância. Ele não fica contente com a intolerância religiosas. Você mesmo começou hoje a nossa live com hinos gospels, que todas, né, várias pessoas, várias doutrinas cantam. E a gente vê muito isso nas doutrinas, porque a gente não aceita, a gente não respeita o que o outro pensa em relação à religião.
Eu não aceito que uma pessoa seja da Umbanda, eu não aceito que uma outra pessoa seja evangélico, eu não aceito que outras pessoas sejam da doutrina espírita, seja todas as religiões. Então, quando eu não aceito, quando eu não permito esse sentimento de amor, porque o evangelho ele é único, né? Eu não preciso ser intolerante com a... Eu não posso querer a mesma coisa que o outro, né? Mas eu preciso entender, eu preciso respeitar a forma que ele pensa em relação à religião. Eu preciso entender esse sentimento, eu preciso respeitar esse espaço. Eu preciso respeitar o espaço do outro quando ele fala da política. Quando eu sou da direita, eu sou da esquerda, que diferença isso faz nas nossas vidas? Brigar por causa de política, brigar porque o meu prefeito é melhor, porque o meu vereador é melhor, porque o meu presidente é melhor, que diferença isso faz na nossa vida? Né? Quando a gente começa a brigar com essa intolerância de política. A gente sabe que isso não nos leva a nada, isso vai desagradar a Deus. E uma outra também que está muito presente, as diferenças ideológicas, né? Hoje também a gente vê muitas pessoas com esse sentimento de não aceitar o outro, de não respeitar o outro, só porque ele tem uma opção sexual de uma outra forma. Então a gente precisa um pouquinho trabalhar esse sentimento de caridade para com os nossos irmãos, esse sentimento de tolerância para com as outras pessoas que pensam diferente de nós. Eu não sou obrigada a aceitar o que ele fala, mas eu sou obrigada a respeitar. Isso é o mais importante de tudo. Então, que possamos aprender a respeitar o outro, com todas as diferenças que estejam. E vamos ver também algumas coisas assim, em relação à tolerância do evangelho, né? E vamos colocar assim uma situação. A gente gostaríamos que todos nós fôssemos iguais, né? E seria muito bom se Deus tivesse nos criado todos nós iguais. Porque aí a gente não ia ter esse problema de ser intolerante, né? Seria muito bom que a gente tivesse todo mundo nesse patamar de igualdade. Ser todo mundo preto, não ter ninguém moreno, não ter ninguém pardo, não ter ninguém branco. Seria muito bom se não tivesse justiça, se não tivesse a pobreza, a riqueza. Mas nós precisamos ter essa diferença, porque é nessa diferença que a gente cresce. É necessário que a gente pense diferente para que a gente possa crescer. E eu só vou poder crescer, evoluir espiritualmente quando eu aceitar o outro. Quando eu começar a respeitar o outro. Isso é ser tolerante. Aí tem uma questão, na questão 121 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e o outro do mal? Aí os espíritos respondem, né? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou o mal, criou o simples e ignorante. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. E aí a gente vê também que são essas virtudes de diferença, né? De que um escolhe o caminho que quer por livre-arbítrio, por próprias escolhas. Então a mensagem aqui que eu quero passar para todos nós é que a gente respeite esse livre-arbítrio do outro. Não me compete julgar. Não compete bater no outro porque ele não concorda com as minhas ações, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Então que a gente possa aprender a trabalhar essa tolerância em nós. E aí Kardec vem trazer para a gente uma questão, ele coloca assim, já falando de igualdade, todos os direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios. E a gente sabe que nós vivemos num mundo onde muitas pessoas têm privilégios. E ele vem trazer para a gente aqui que ninguém deve ter privilégio. Nós não deveríamos ter privilégio algum, mas a gente sabe, né? E quando esses privilégios acontecem, a gente vê a desigualdade social acontecendo. O que a gente vê hoje, né? É a desigualdade social, essa ganância do ter e esquecendo do ser, né? O de não pensar na caridade do próximo. E quando a gente fala de caridade, a gente não fala só em caridade da matéria, do materialismo, de doar, né? A caridade ela vai muito mais além que isso. E a caridade, a gente sabe que é um tema para uma outra palestra, porque é muito bonito falar de caridade, né? E é muito mais bonito ainda quando a gente sente a caridade dentro de nós,
porque é onde começa. E quando eu falo em caridade, eu falo em tolerância, eu falo em respeito, eu falo em amor. Então a gente precisa trabalhar essa desigualdade que há, porque de acordo com a nossa Constituição Federal, todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, de cor. A gente já sabe isso. A gente sabe que ela não existe na prática. Já que ela não existe na prática, e o Evangelho nos traz isso, que a gente aprenda a trabalhar essas diferenças sociais que existem em nós. Porque dói em nós quando a gente vê, acredito que dói em muita gente, quando a gente vê uma pessoa precisando de uma água, precisando de uma roupa, precisando de um calçado. A gente sabe essa desigualdade social, não tem uma casa para morar. Não vamos aqui falar de reencarnações e porque muitas pessoas passam por determinadas coisas, não cabe a gente julgar. Cabe nós podermos fazer o melhor, fazer o nosso melhor para que essa desigualdade acabe. E nós estamos subindo degrauzinho por degrauzinho, né? Que possamos, de fato, caminhar e aprender o Evangelho de Jesus, a trabalhar esse sentimento de igualdade entre as pessoas. Porque é isso que o Evangelho nos traz, é isso que Deus nos traz. Mas ele, mesmo que tenha criado a gente simples e ignorantes, a gente precisa trabalhar esses sentimentos de caridade para a gente. E aí no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 10, a gente vem trazer alguns termos de tolerância que Jesus vem nos mostrar. Porque a gente pergunta assim, será que Jesus era tolerante? Eu acredito que nós, para podermos analisar, acho que não existe um ser mais tolerante que tenha nos ensinado, tenha nos deixado aí o seu Evangelho, né, através dos seus apóstolos, dos seus trabalhadores da doutrina, a questão da tolerância. Ele é a tolerância em pessoa. Uma das virtudes mais lindas que existe, a gente olha para a tolerância, se a gente olha para Jesus. Aí no João fala assim, aquele capítulo lá que fala do momento do fariseu, né? Aquela passagem lá onde que os ladrões acabam cometendo um ato ali, né? E aquele senhor que passa, ele está no chão caído, né? Os ladrões entraram, roubaram ele. Ele está ali caído, machucado. E aí passa um fariseu e o acolhe, né? Ele recebe, pega aquele senhor e leva para uma hospedaria e paga todas as despesas dele, pedem para cuidar dele. Ainda fala que no dia seguinte, se precisar de mais alguma coisa, ele volta para acertar alguma coisa. E aí a gente pergunta assim, mas onde está a tolerância aí? Né? Porque assim, um fariseu, passaram outros irmãozinhos ali e não o acolheram. E um fariseu simplesmente passou e o acolheu ele com tanto amor, com tanta caridade. Está no exemplo, né? A gente sabe que a tolerância ela está no exemplo. Então essa passagem do fariseu que acolhe esse senhor, né? Que a gente pode colocar dessa forma, que acolhe essa pessoa e leva uma ajuda, é uma forma de tolerância, né? É um exemplo, porque a tolerância ela está no exemplo também. E é muito difícil a gente começar a falar de tolerância e exemplificar tudo isso, porque a gente tem que sentir. A tolerância ela é um sentimento. E aí tem outras passagens também que a gente pode colocar, que é no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é no capítulo 15, que vem falar fora da caridade não há salvação. É a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no versículo 10, capítulo 25 ao 37. O homem que foi... Ai, gente, eu confundi. Eu falei do... Desculpa, eu confundi, viu? Eu falei da mulher, mas na verdade é o capítulo de João, versículo do 1 a 8, é a passagem da mulher que foi pega em adultério. Desculpa aí a confusãozinha. Mas na verdade também é uma forma de tolerância, porque naquele momento ali que a mulher está sendo apredejada, né? Os fariseus, e Jesus está ali com eles levam aquela mulher adúltera até Jesus. E aí Jesus fala para eles assim, para tentar Jesus, né? Porque Jesus naquela época era muito tentado, eles colocam aquela mulher, jogam aquela mulher e falam assim, olha aqui, ela foi pega em adultério. E de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Aí Jesus, né, daquela situação, ele começa a analisar, começa a escrever ali na terra, e ele fala para eles assim, examinando, né, analisando toda aquela situação, ele fala assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos eles começam a analisar a sua consciência, veem que estão todos cheios de pecados, e aí começam a jogar a pedra no chão e vão embora. Aí vocês perguntam assim, onde é que está
né, essa questão de tolerância, né? E Jesus fala para a mulher assim, olha, eu não a condeno, né? Cadê aquelas pessoas que estavam te condenando? Ela fala, não sei, Senhor. Aí Jesus fala, eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Então é uma forma de tolerância, né? É uma forma de Jesus abraçá-la com carinho e dizer assim, quem sou eu para te julgar? Se ele fizesse alguma coisa de jogar a pedra, de maltratá-la, estaria indo de contra aquilo que ele veio nos ensinar, que é o amor de tolerância, que é a caridade. Então, assim, é um ensinamento, é um sentimento que a gente deve ter esse olhar para o outro, né? E nós somos muito julgadores. A gente joga pedra mesmo, né? A gente martela, a gente bate, a gente briga, porque a gente quer ser detentores da verdade. A gente quer saber, essa é a minha verdade. A gente não aceita, a gente não respeita. Então, essa situação da mulher adúltera é uma forma de muita tolerância. Agora, falando da outra anterior que eu confundi aqui, na verdade, é realmente quando a gente fala da questão do bom samaritano, que eu já falei, só que, na verdade, a correção é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 15, Hora da Caridade e Nossa Salvação, a parábola do bom samaritano, que é de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37. E também é uma passagem muito bonita, é uma passagem de tolerância, quando eu estendo a minha mão ao outro, quando eu estendo a mão ao próximo. Aí Jesus nos dá essa reflexão, né, de tolerância, da religião. Ele traz pra gente aqui essa coisa da questão dos fariseus, da mulher adúltera, né? E ele vem dizer pra gente assim, olha, eu não quero saber, a minha ideia, a minha passagem na Terra para deixar os ensinamentos, eu não quero saber da sua cor, não quero saber da sua religião, não quero saber da sua sexualidade, eu quero saber o que vai no seu coração. O que você tem feito para se ajudar e para ajudar os seus irmãos? O que você tem feito para tolerar e deixar de ser intolerante? Então, são esses sentimentos de amorosidade que a gente deve trabalhar. E continuando no Evangelho, em Mateus capítulo 22, do versículo 30 ao 40, os fariseus, né, aquela questão toda, pergunta a Jesus, né, mestre, qual é o maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Aí Jesus para ele responde assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu amor, com toda a tua alma. Esse é o maior mandamento. E qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente pergunta, né? A gente fala, ó, mas a tolerância aí de novo, mais uma vez, bater na nossa porta. Né? Porque amar, Paty, quem está do meu lado, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tenho afinidade, é muito fácil. Mas e amar aquela pessoa que eu não gosto? E amar aquele inimigo? Aquela pessoa que a gente sabe que existe muita intolerância quando a gente vê a maldade no outro, né? A gente acaba... aqui eu sempre ouço muitas pessoas falar assim, quando a gente vê alguém falando de pena de morte, né? Deveria ter pena de morte, porque aí vai acabar com essa questão de violência. A gente está sendo tão violento quanto, né? Porque a gente está sendo intolerante com isso. Então, é a questão do amor. Mais uma vez, aí está falando da caridade, né? Então, quando eu amo meu próximo como a mim mesma, eu estou sendo tolerante. Por quê? Porque eu sei que ele é diferente, eu sei que ele pensa diferente de mim. Então eu preciso ser tolerante, então eu preciso amar. E quando eu amo essa pessoa, eu trago a caridade, a humildade, a paciência. Então a gente sabe que tem várias virtudes, né? E aí, continuando no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, no capítulo 11, também tem uma questão lá muito bonita que traz pra gente essa questão de tolerância. Aí tem uma pergunta que eu tirei do livro Sistematizado, Evangelho Sistematizado, né, que é muito bom também. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Aí a resposta é, como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco. Buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo, na medida de nossas possibilidades, enfim, atendendo finalmente o chamado de Jesus, que contido fala, amai-vos uns aos outros. Amai-vos aos outros como eu vos amei. E a gente sabe que esse amar, que esse perdoar, está muito longe.
mas a gente precisa trabalhar. Porque não adianta só falar, né? A gente precisa colocar isso em prática. Porque falar é muito fácil. Agora, vivenciar isso no dia a dia, que é difícil. Esse sentimento que a gente fala de amar uns aos outros, essa tolerância, a gente sabe que não é fácil. A gente não tem tolerância muitas vezes no nosso trabalho, na rua, no ônibus lotado, numa van lotada, no metrô lotado, para quem mora, né? Fora daqui, nas cidades grandes que tem metrô. E a gente entra, sabe que eu sempre falo que no São Paulo, no metrô de São Paulo, a gente é convidado a entrar. A gente simplesmente são empurrados, né? A gente, final do dia, de manhã e final do dia, a gente é convidado a entrar. E muitas vezes a gente não tem tolerância com essas pessoas que estão ali empurrando, né, a gente para entrar no metrô. Então a gente percebe. Aí acaba vindo briga, vindo desavenças. É muito difícil, gente. A gente fala assim, eu sou tolerante. É muito difícil, não adianta, porque a gente precisa. São virtudes que a gente tem trabalhando aos poucos. E aí o Evangelho também nos traz, né? Que a gente precisa fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Então você imagina eu fazendo para o outro, sendo intolerante com o outro, ele agindo da mesma forma. Eu vou gostar? Não vamos gostar. Então a gente precisa trabalhar, né? A gente não admite. Então assim, se eu quero ser tratada bem, eu preciso tratar bem. Se eu quero ter respeito, eu preciso colocar respeito, né? Então são situações que a gente precisa trabalhar. Não adianta a gente só falar. A gente precisa acordar todos os dias e colocar no papel. O que eu vou fazer? Qual vai ser meu dia, a minha virtude de hoje? Tolerância. A gente aprende muito isso quando a gente está fazendo o aprendiz, né? A escola de evangelização da doutrina. Então são coisinhas que vão colocadas todas as semanas, cada aula, algumas coisas para a gente trabalhar nas nossas casas. Aquelas mensagenzinhas para trabalhar durante a semana. E aí a gente pensa, o que eu vou trabalhar amanhã, que é uma segunda-feira, que todo mundo reclama da segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, não aguento ir para aquele escritório, enfrentar aquele chefe chato, né? Aí eu já estou sendo intolerante comigo mesmo, né? Que eu já não estou aceitando o outro da forma que ele é. Já estou brigando comigo mesma, porque eu já estou preocupada com amanhã, com o trabalho de que eu não gosto. Então, assim, veja como é gritante de nós, como dói, né? E aí a gente fala, trate o outro como você gostaria de ser tratado, respeite, ame, né? Tenha um pouquinho mais de paciência, trabalhe essa virtude também dentro de você. Aí, em Paulo, nas epístolas, né, nos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, ele faz essa seguinte observação. Reviste-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quando eu comecei a estudar essa palavra longanimidade, eu falei, gente, o que é isso? Porque a gente, às vezes, algumas palavras difíceis, a gente tem que ir no dicionário buscar. E aí eu fui. Aí ele vem dizer pra gente assim, qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Mais uma vez, nas epístolas de Paulo, ele trazendo pra gente esse sentimento de tolerância. Aí ele continua. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, percebe que a gente continua ainda batendo no martelo da intolerância? Sendo que nós estamos em 2021 e o Evangelho traz esses sentimentos, tanto coisas boas para que a gente possa refletir, e a gente ainda continua batendo na mesma tecla da intolerância. E aí, o que é intolerância, né? A gente está falando tanto de tolerância, que é o contrário, né? O que é intolerância? É o mesmo que a ausência de tolerância. É a mesma ausência de tolerar. Característica que responde à falta de compreensão ou de aceitação em relação a algo, em relação a alguma situação, em relação a alguém. Então, quando eu não tolero o outro, eu acabo sendo intolerante. E mais uma vez a gente volta. Faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Não seja intolerante, seja paciente.
respira, medite. Vamos praticar a meditação, que faz muito bem para nossa mente, né, Paty? Paty sabe muito bem disso, que a meditação nos silencia a mente, nos faz trabalhar esse sentimento de nos conhecer. Porque quando eu paro para conhecer as minhas atitudes, as minhas ações, eu começo a trabalhar as minhas virtudes. Porque todos nós sabemos quais são os nossos. Nós somos pessoas boas e pessoas ruins. A gente tem esses leãozinhos dentro da gente que grita uma hora com amor, uma hora com agressividade. Todos nós temos isso. Não somos perfeitos, gente. Estamos aqui estudando para que a gente busque a perfeição. Vai chegar, talvez não seja nessa encarnação, mas seja em outra. Mas só o fato de eu trabalhar alguma virtude dessa, eu já estou indo para o outro lado com alguma bagagem muito grande, né? Então a gente precisa trabalhar muito, muito essas virtudes nossas, gente. E aí, Emmanuel, no livro dele, fala também assim, ó, em 1871, Emmanuel já dizia assim, ó, nos fala que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. A gente sabe, né, que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Toda vez que eu sou egoísta, que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso, eu estou agindo com esse egoísmo. E aí ele fala, né, ele traz lá pra gente também, no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão do egoísmo, que é na continuação do capítulo sem a caridade não há salvação. Então, ele também estava dizendo, em 1861 já traz isso pra gente. Olha, vamos trabalhar o egoísmo, vamos trabalhar esses orgulhos de vocês aí, porque se a gente não trabalhar essas virtudes, né, as nossas virtudes, a gente não vai continuar a chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar assim, ó, gente, trabalhando esse egoísmo, que é a chaga, ele fala, é a chaga da humanidade. E aí a gente, vamos falando, né, continuando falando de tolerância, porque é um texto, são situações muito, é muita informação, né, trabalhar a tolerância. Aí o Emmanuel também vem trazer pra gente, ele fala assim, apagar a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados, ou a queixa descabida e avancemos por adiante. Arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maior dificuldade para a necessária recapitulação. Vou repetir de ano. Né? Se não trabalhar essa tolerância nossa, a gente vai continuar repetindo de ano. E a gente precisa, trabalhar esses sentimentos de amor, de caridade. A gente é tão triste quando a gente vê essas pessoas aí achando que é melhor que o outro. Ah, eu sou melhor que você. O fato de eu ter um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de conhecimento, me faz melhor do que você. Onde é que está escrito isso? Né? Onde é que está? Onde gostaria de saber onde está no Evangelho essas situações. Mas a gente não sabe que está, porque o que está escrito no Evangelho é sempre coisas maravilhosas para nós aperfeiçoar, para nós nos aperfeiçoarmos, para o nosso crescimento. Então a gente precisa trabalhar cada dia essa virtude nossa. É muito difícil, é muito doloroso, né, a gente vê essas situações todas que acontecem no nosso mundo. Eu acho que o ano de 2020 foi um ano de... já vencido, já está sendo um ano de muito trabalho, né, não só da espiritualidade e nós mesmos que estamos sempre estudando, de trabalhar essa tolerância nossa. Eu acho que 2020 foi assim, muita gente teve que ficar em casa, e aquelas mães de família que a gente só trabalha, o pai também trabalha, muitas vezes acaba não se encontrando, porque às vezes os horários não batem, e às vezes a gente só consegue saber como é que está a nossa vida com o outro, com a convivência. E a convivência não é simplesmente só o sábado e o domingo, porque durante a semana eu estou trabalhando, saio cedo e volto tarde do trabalho e não tenho tempo para dialogar, não tenho tempo para conversar. E aí a gente vê muitos casamentos acabando, porque a gente viu que muita gente não conseguiu se suportar, não conseguiu se tolerar, né? Não conseguiu trabalhar essa virtude, e a gente conseguiu aí ter muitas desavenças, né? Muito problemas familiares, não só na família, né? A virtude não é só na família, mas acho que um exemplo claro para nós, porque quem conseguiu trabalhar a tolerância está super bem. Aquele que não conseguiu ainda continua pisando aí, dando murro em ponto de faca, como diz o ditado popular, né?
Então, assim, a gente precisa, assim, realmente trabalhar esses sentimentos nossos. A gente precisa ter mais esse olhar de caridade, de tolerância com as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, é muito, muito difícil a gente falar de tolerância sem procurar nos entender e saber quem somos nós, né? Então, vamos sim trabalhar esse sentimento. E aí eu vou concluir aqui com uma fala para deixar para a gente conversar e, né, dialogar um pouquinho. Exercitando a tolerância em nosso próprio lar, nos será mais fácil exemplificá-la na escola, no trabalho, na sociedade, até que possamos um dia identificar definitivamente com essa virtude que ainda nos falta. Então, percebe que todo o evangelho, todo o contexto trazido aqui, realmente são virtudes que a gente começa a trabalhar na nossa casa, no nosso seio familiar. Não é vivendo sozinho que eu vou conseguir trabalhar essas virtudes, porque a gente sabe que a convivência com o outro, a coletividade, ela é necessária para o nosso crescimento. Eu não cresço se eu estiver sozinha. Eu não cresço se eu estiver no meio do mato. Eu cresço quando eu estou com o outro, aprendendo com o outro, respeitando com o outro, amando e sendo caridoso com o outro. Isso é ser tolerante. Isso é ser amado, é ser amável. E esse amor começa em nós. Quando nós começamos a sentir todos esses sentimentos, todas essas virtudes trazidas pelo Evangelho de Jesus, a gente consegue começar a trabalhar em nós esses sentimentos e consegue ser um pouquinho melhor, ser pessoas melhores a cada dia. Então, que eu tenha conseguido passar um pouco essa mensagem do que eu aprendi, do que eu estudei durante a semana para passar para vocês, foi o que eu entendi em relação à tolerância, porque quando eu recebi o convite da Gil para trabalhar, para buscar um tema que ela me deixou livre para escolher, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? E aí assim veio esse tema tolerância, porque é um sentimento que eu também preciso trabalhar em mim. E eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho as minhas falhas, né? Não somos melhores que ninguém, e eu, principalmente, eu preciso sim trabalhar esse sentimento em mim, e eu sei onde estão as minhas falhas, os meus erros, e eu, a cada dia, faço um pouquinho para poder eu conseguir me melhorar. Então, assim, realmente é no meu seio familiar, é nos meus amigos, é na casa espírita, que a gente sabe que tem muitas divergências, muitas pessoas pensam diferente, e às vezes acaba sendo intolerante até na casa espírita, vez que a gente trabalha. Porque a gente muitas vezes não aceita o que o outro pensa diferente de que nós. Às vezes a gente acaba brigando, discutindo, e ali também, no centro espírita, no seio religioso, também é uma forma de nós trabalharmos a tolerância. Então, que a gente possa, durante a nossa semana, durante o ano de 2021, durante toda a nossa vida, trabalhar a nossa tolerância. Como o Evangelho nos traz e nos fala, sem caridade não há salvação. E que possamos ter essa salvação de amor, de esperança para com todos nós, para com toda a humanidade. Obrigada, Paty, mais uma vez. E fica aberto para a gente conversar mais um pouquinho. A gente tem uns minutinhos aí. Sim, mas é isso sim. mesmo que você colocou, né? Que a tolerância, ela é um exercício de amor, não é? De compreensão de que ninguém dá o que não tem. Sim. E o outro está oferecendo, dentro das possibilidades dele, o que ele pode nos dar. Então, não adianta. É que às vezes é difícil, porque nós vamos passando por algumas situações e o problema não é do outro, é nosso. Isso. Se nós estamos passando por uma situação difícil de vida, por um relacionamento difícil, uma dificuldade financeira, é muito natural que a gente fique com tolerância zero. Não é? Porque já está tudo tão ruim que qualquer coisa que o outro faça, nós acabamos explodindo. Então, é bom que a gente olhe também pelo outro lado. Quando as pessoas são intolerantes conosco, vamos tentar pensar que aquilo pode ser um pedido de socorro ou um pedido de compreensão que não é bem conosco a situação, mas é com a própria pessoa.
É por isso que quando eu vejo alguém muito intolerante, hoje eu estou um pouco intolerante, mas eu estou intolerante com os pernilongos que estão embaixo da mesa aqui. Nossa, eles estão me comendo. Oh, meu aqui, Mas, ó. olha lá. Então, é assim, a gente precisa parar de achar que tudo é pessoal. Ah, porque você não está me tratando bem, é pessoal. E eu ainda fico lá naquelas minhas minhocas, né? Nossa, mas o que é que eu fiz para a Val? Por que ela está me tratando assim? É melhor, então, que eu pense e que eu olhe e fale assim, poxa vida, por que será que ela está dessa forma? Não é? Será que ela está precisando de ajuda? Né? E a gente oferecer a nossa tolerância numa forma de amor. E não numa forma de rancor, aí revidar a intolerância do outro. E aí, às vezes, é até pior, porque você faz alguma malcriação para mim, de intolerância, ao invés de eu falar com você, de eu buscar entender e acolher você, eu vou falar para a Gilmara, eu vou falar para a Neidoca, eu vou falar para todo mundo quanto você foi grosseira, e não paro para pensar que a intolerância do outro é uma ferida interna, é algo que o outro está trazendo de dificuldade e que necessariamente não é pessoal, né? Não é comigo. A pessoa está mal consigo. Então, isso alivia também o nosso coração quando nós sofremos a intolerância do outro. Eu acho que é uma forma de pensar também, que é o inverso, né? Que é não eu ser intolerante, mas receber a intolerância e buscar entender mesmo e olhar e falar, poxa vida, ao invés de xingar o outro, faz uma prece pelo outro. Né? Porque se a pessoa está tão intolerante, ela está precisando muito de oração. Com e certeza. Nós, sem querer ser mais ou menos do que ninguém, nós podemos sim olhar com olhos mais indulgentes para o outro. E principalmente nessa época, onde as coisas têm tanto... estão acontecendo assim e trazendo todos nós para o teste, né? Um grande teste de paciência, de calma, né? Como de meditar, de buscar o Divino Criador, o Sagrado, pedir um caminho, ter fé, ter confiança, ter esperança. Então, é um teste, é uma prova de fogo para cada um de nós. De fogo, exato. E que a gente aprenda a entender, e é como a Gil está falando, a prece muda a vibração. Muda. Quando eu pego alguém muito intolerante, eu trabalho com público direto, eu vejo que é um exagero às vezes, né, o outro, mas eu busco olhar para o outro, fazer uma prece antes de me manifestar. Então, nesse tempo pequeno da prece, é como se eu contasse até 10, é como se eu tivesse aquela, né, colocasse água na boca, né, como se fala, pega uma oportunidade. Mas eu faço uma prece e peço a guiança, me ajude a ver aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. E aí parece que as coisas acalmam, né? Não responder na mesma moeda, mas ter um pouco mais de tranquilidade, porque o outro acaba, se está gritando, daqui a pouco, se a gente não grita, o outro abaixa a voz. Abaixa a voz. É muito, né, é lindo, olha, convivência é algo fantástico. É desafiador, mas também é um exercício, um aprendizado maravilhoso. Não é? É um aprendizado tão maravilhoso que a gente está num momento assim da nossas vidas que a gente não está podendo abraçar ninguém, né? Então olha a falta que isso está nos fazendo, né? Porque nós somos muito isso, né? A gente está afastado das nossas casas espíritas, a gente não pode estar muito em aglomerações familiares, né? Porque a gente precisa disso. Então a gente precisa desse abraço. E às vezes a pessoa está pensando só disso. Às vezes a tolerância da pessoa, a intolerância, é só um abraço que ela está precisando, né? Então que a gente possa realmente... Um pedido de socorro, exatamente. É isso. Eu te agradeço muito o seu estudo, a sua preleção. E estamos aí juntos e vamos seguir por mais uma semana, não é? A semana que vem,
nós vamos ter aqui um rapaz, ele se chama Patrick Pires, ele é de Itabuna, e ele vai falar em busca de Deus. Né? É Tema um tema maravilhoso. também bem bonito. E ele é jovem, né? É um rapaz bonito, jovem, eu estou vendo a foto dele. E é bacana porque essa tecnologia está nos proporcionando isso, né? Você não precisou sair da sua casa, eu não precisei sair da minha. Nós estamos no Fonte de Luz Trancoso, estamos cada uma na sua casa, e o Patrick vai vir de Itabuna, da casa dele, para falar para a gente. É maravilhoso. Né? Amada, beijo no seu coração, e agora a prece é toda sua. Tá, então aqueles que queiram, né, colocar a sua aguinha aí para ser fluidificada, vamos fechando os nossos olhos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus, aos nossos mentores, aos bons espíritos que estão nos auxiliando neste momento, nesta encarnação. Vamos agradecer a semana que se inicia, que ela seja uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muito amor e de muita tolerância. Que possamos pedir socorro ao Pai quando nos sentirmos angustiados, quando nos sentirmos intolerantes. Que possamos trabalhar em nós a caridade, o amor, a esperança e a fé. Que neste momento os espíritos que estão conosco fluidifiquem a nossa água, colocando o alimento necessário para o nosso corpo físico. Que ele possa nos nutrir com muita bênção, com muita benevolência e com muito amor. Que essa água possa fluidificar os nossos chakras, realinhando o nosso coronário, nosso laríngeo, que possamos trazer essa água com muito amor, com muita luz, que ao tomar essa água sejamos fluidificados pela benção do nosso Mestre Jesus. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos, cada um em nossos lares, para falar do Evangelho de Jesus. Que ele possa estar presente nas nossas vidas, que ele possa estar presente na nossa semana, nos abençoando, e que possamos ser grata todos os dias pelo dom da vida. Gratidão, Mestre Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu tomar minha aguinha fluidificada. A Gil falou que ela também é jovem e bonita. Na sua vez, quando você for fazer palestra, eu falo, tá? Hoje é aval. Beijo para vocês. Minha gratidão imensa. Beijo. Uma semana de muita luz para todos nós. Obrigada. Quarta-feira, 9 da manhã, nós temos o nosso Evangelho Top das Galáxias, aqui no Fonte de Luz. E terça-feira eu vou estar na palestra do Núcleo, que eu vou falar das reflexões. Conheças a ti mesmo, a reflexão de Santo Agostinho, trazer esse momento para a gente também. Então convido a todos vocês. Que ótimo. Grande beijo. Beijo.